funciona o sistema de irrigação aqui da nossa propriedade. Pessoal, nós somos o grupo de irrigação e eu sou a Juliana. Eu sou a Rayane. Eu sou a Emanuele. Vitória. E eu sou a Kailane e nós somos da turma do terceiro TAI 2. Meu grupo hoje vai falar um pouquinho sobre o método de irrigação por aspersão no cultivo de Tifton. Esse capim ele é muito utilizado para a área de pastagens e para a produção de feno. E é uma irrigação que ela tem como papel fundamental garantir a alta produtividade e a qualidade ao longo do ano. O nosso objetivo ele é mostrar o sistema e também como funciona, quais as peças são usadas e como manejar corretamente esse tipo de irrigação. O Tifton é um capim de crescimento rápido, nutritivo e muito usado na alimentação animal. Ele produz bem durante o ano todo, mas ele precisa de água suficiente. Quando ele não é irrigado, o crescimento fica lento, principalmente nos períodos de seca. E já com uma irrigação bem feita, conseguimos manter o pasto sempre verde e até fazer mais cortes de feno por ano. Agora eu vou explicar como que funciona a irrigação por aspersão. Ela é como se fosse uma chuva artificial. A água sai de um ponto de armazenamento ou de um rio, passa pela tubulação e ela é lançada pelos aspersores em forma de pequenas gotas, que caem sobre a pastagem. No nosso caso, a água vem por gravidade, ou seja, de um ponto mais alto, como a gente tinha falado do reservatório, o que cria pressão suficiente para fazer os aspersores girarem se precisar de uma bomba. E isso é ótimo porque economiza energia e torna o sistema mais barato de operar. Eu vou falar sobre o manejo de irrigação no Tifton. Para o Tifton, a recomendação média é de 5 a 7 milímetros de água por dia, né? Mas isso pode variar de acordo com o clima. No verão, irrigamos quase todos os dias, porque a evaporação é maior, né, e tal. No inverno, a frequência pode ser menor. Os melhores horários são no início da manhã ou no fim da tarde. Que é para evitar as perdas por evaporação e evitar que as plantas fiquem molhadas durante a noite por muito tempo. Uma boa prática é observar se o solo ele está úmido na profundidade de 10 a 15 centímetros. Significa que a irrigação está adequada. Vou falar um pouco sobre as vantagens e cuidados. A irrigação por aspersão aumenta a produção da forragem, melhora a qualidade do pasto e permite cortes de feno mais frequentes e mantém os animais sempre bem alimentados. Os principais cuidados são verificar se os aspersores estão funcionando bem, evitar entupimentos, corrigir vazamentos e manter a pressão certa para uma distribuição uniforme. O custo da instalação pode ser alto, mas a produtividade compensa ao longo do tempo. E para concluir, a irrigação por aspersão é uma ótima solução para manter o Tifton sempre verde, garantir boa produção de pasto e melhorar a rentabilidade da propriedade. Usar a pressão natural da gravidade para realimentar os aspersores ainda ajuda a reduzir os custos de energia. Agora a gente vai falar algumas peças principais dos aspersores. Primeiro seria o reservatório, onde toda a água vai ficar armazenada. Aqui a gente tem o tubo principal que fica embaixo da terra que leva a água até os campos. Aqui a gente tem os tubos laterais que vão levar a água até os aspersores. Aqui a gente vai ter os aspersores que jogam água em forma de chuva. Aqui a gente vai ter dois tipos de registro. Aí eu tenho que baixar agora. Registro que vai levar pelos tubos laterais a água até os aspersores. Aqui no campo são compostos por 8 canos laterais, distribuindo água para 24 aspersores. Cada um contém 3 aspersores e um cano central, principal, né? Fica naquela beiradinha ali, distribuindo água para todos os laterais, que são esses pelo campo. E aqui a gente vai ter o registro principal,
que vai levar água a todos os outros tubos laterais, levando a água aos aspersores. Essa aqui é a base, é a parte inferior do aspersor, por onde a água vem com pressão e entra na tubulação. Normalmente ela é feita de plástico resistente a metal para aguentar a pressão da água. Ela pode ter rosca interna ou externa, permitindo a conexão direta com canos, adaptadores ou válvulas. Aqui nós temos o corpo em formato de Y, que é a estrutura que abriga todas as peças internas, geralmente em cilindro, fabricado em materiais como PVC, alumínio ou bronze. Nos aspersores de grande e de jardins, pode ser retrátil. Quando a água é desligada, o corpo se esconde no solo, evitando danos e acúmulo de sujeira. E a sua função principal é proteger e sustentar o mecanismo interno do aspersor. Aqui nós temos o rotor ou a cabeça giratória, que é a parte responsável por fazer o movimento de rotação. Ele gira graças à pressão da água, que movimenta pás internas ou engrenagens. Aqui nós temos o bocal, onde é o orifício por onde a água é lançada em jato. Ele controla a vazão e a distância do lançamento de água e ele pode ser trocado por outros bocais de tamanhos diferentes. Aqui nós temos o braço de impacto, que é uma peça que bate contra o jato de água, quebrando-o em gotas menores. E o impacto desse braço é o que faz o aspersor girar lentamente, permitindo irrigação uniforme. E aqui também nós temos a mola, que no caso ela é interna, não dá para ser vista, que ela mantém o braço em posição para bater novamente no jato e faz com que o aspersor funcione continuamente enquanto a água estiver ligada. Esse aqui é o regulador de setor, que ele define o aspersor se vai girar em círculo completo, de 360 graus, ou apenas em um setor, que no caso é 90 ou 180 graus. E ele é muito útil se quiser irrigar apenas uma parte da área, evitando desperdício de água. Depois de ter mostrado todas essas peças, os aspersores podem ser fixos ou móveis, dependendo do tamanho da área. E é importante que o sistema esteja bem dimensionado para ter pressão suficiente e molhar de forma uniforme todo o campo. Estamos fazendo o ligamento central, principal, né? Agora estamos indo fazer o ligamento das laterais. Você vai fazer aqui? Aham. É pra cá, né? A gente fez o ligamento de todo o registro e tá tendo pouca pressão, pois está tendo irrigação em outra área. Mas porque mesmo local, distribuição de água, tá tendo pouca pressão. Esse sistema é muito bom porque mantém a lavoura sempre irrigada, economiza energia e usa a água de forma eficiente. Uma ótima forma de irrigar usando o que a gente já tem no terreno.